Então, vamos lá. A gente ficou encarregado de falar sobre transporte público, depois de ouvirmos sobre a questão do transporte ativo, a pé e bicicleta. O transporte público, junto com o transporte ativo, é justamente aquilo que a legislação mais recente, que estabelece uma política nacional de mobilidade, estabelece como prioridade. É o transporte público coletivo. Primeiramente, permita-me me apresentar. Eu sou engenheiro civil, com especialização em engenharia de transportes, MBA em gestão empresarial. Sou coordenador de um MBA em gestão da mobilidade urbana, que agora vai ser pela Facultur Olinda. E já tive a oportunidade de trabalhar em câmaras temáticas do CONTRAN, Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco. Tive a oportunidade de ser presidente da CTTU, trabalhar no DETRAN e em diversas cidades aqui de Pernambuco como gestor. E já há 15 anos estou como consultor, e uma das questões que mais me preocupam é a falta de visão sistêmica. Normalmente, os gestores eles terminam buscando no desenvolvimento das suas políticas públicas, quando fazem, terminam fazendo, às vezes, de forma estanque. E eu vou tentar aqui, e aí eu peço minhas desculpas pelo tom meio professoral que eu vou apresentar esse primeiro slide, de tentar apresentar um pouco como eu entendo que a gestão dos municípios deva tratar a questão do transporte, mas dentro dessa visão sistêmica que eu entendo ser necessária. Acho que primeiro tem que se pensar a Lei 12.587, ela obriga municípios com mais de 20 mil habitantes, da mesma forma do plano diretor, de fazerem o seu plano de mobilidade urbana. E aí, dentro da mobilidade urbana, a gente tem a gestão do trânsito, lembrando que a gestão do trânsito, existem competências que são do Estado, grosso modo, a gente pode dizer que é tudo aquilo relativo a veículo e condutor, e tem as competências municipais. Por que eu estou falando disso e a importância disso no contexto do nosso painel voltado para gestores atuais e futuros? Porque alguns gestores, até, não digo nem políticos, mas às vezes técnicos, desconhecem que a gestão do trânsito ela tem uma importância fundamental, porque as competências municipais são específicas relativas a estacionamento, circulação e parada. Então, existem situações, às vezes, possibilidades de convênios dos municípios com os DETRANs, mas isso tem um limite, até pela própria falta de capacidade do DETRAN de, por exemplo, atender a essas especificidades da gestão do trânsito pelo município, nas suas competências municipais. E aí, quais são essas competências? É a questão da engenharia e trata é fundamental você ter um foco na educação e não apenas na fiscalização, que junto com a operação é, digamos, o braço operacional do processo de gestão do trânsito. O transporte, que também tem competências estaduais e municipais, muitos prefeitos desconhecem, então dão permissões para transporte coletivo
independente do tamanho, muitas vezes por veículos de pequeno porte, e às vezes dão autorização até para, autorização entre aspas, para operar linhas intermunicipais. Isso não é da alçada do prefeito, isso não é da alçada do município. O município tem a possibilidade de fazer gestão do transporte intramunicipal, ou seja, dentro dos limites do município. E aí, como gestão do transporte, ele vai fazer gestão do transporte de passageiros e de carga, público e privado, coletivo e individual, com ênfase, né, necessariamente ao coletivo, e inclusive ao transporte ativo, que é a pé e bicicleta, que já foram falados aqui na noite de hoje. E eu gosto de fazer a relação entre trânsito e transporte, porque o trânsito, se ele for bem gerido, ele vai proporcionar a capacidade de disponibilizar, dentro do espaço viário, a condição principal de qualidade para o transporte, que é a prioridade. Então, o trânsito é necessário para priorizar, dentro do sistema viário, o espaço para o transporte coletivo, principalmente, ter o seu espaço garantido para poder operar dentro daquilo que é a maior qualidade do transporte, que é a possibilidade de ter essa exclusividade, né, na utilização de um corredor, digamos assim. Mas o transporte também ajuda no trânsito, porque um transporte coletivo de qualidade, transporte coletivo que atenda às necessidades da população, ele vai propiciar a condição das pessoas começarem a pensar em não utilizar o carro. E termina sendo a história do ovo e da galinha, né? O trânsito é ruim porque as pessoas andam de carro e não andam de transporte. O transporte é ruim porque as pessoas andam de carro. E vira essa confusão que gera os problemas que nós temos nas nossas cidades. E eu queria começar com um pré-diagnóstico que vale fruto do período em que eu fui gestor e hoje quase praticamente o mesmo tempo que eu tenho de consultor. O que se observa olhando esses dois fatores, trânsito e transporte? No caso do trânsito, eu faço até a pergunta aos gestores: o trânsito da sua cidade é municipalizado? E aí eu boto as devidas aspas, porque a gestão do trânsito ela é uma competência inata ao município. Não fazer essa gestão é uma omissão do gestor público. Para você ter ideia, nós temos apenas 33 municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, municipalizados em Pernambuco. Embora represente uma boa parte da frota, mas numericamente, do ponto de vista quantitativo de municípios, é muito pouco. Como é que você vai planejar a mobilidade? Como é que você vai propiciar a humanização do trânsito e a utilização do transporte se você não faz gestão do trânsito? Como é que você vai fazer um plano de mobilidade urbana se você não faz a gestão do trânsito? Porque o plano de mobilidade ele é o planejamento, mas você precisa fazer a gestão, né, dentro daquelas atribuições que eu falei anteriormente. A questão do trânsito. Quando o trânsito é municipalizado, o foco da sua gestão é apenas na fiscalização? Será que se você focar apenas na fiscalização, será que você não está alimentando o discurso da indústria de multas, que eu boto com as devidas aspas? Porque a questão do trânsito ela pressupõe um processo de educação no trânsito. Né? Sem uma política de educação no trânsito, você vai alimentar o discurso da indústria de multas, porque efetivamente você só vai estar fazendo, eu costumo dizer que a fiscalização é a última etapa do processo de educação. Então, se você não propiciar uma política de educação no trânsito no seu município, você vai alimentar esse discurso falacioso da indústria de multas. Óbvio que muitas vezes, por falta de uma gestão adequada de trânsito, a cidade é mal sinalizada, é inadequadamente sinalizada, tem verdadeiras situações em que o condutor do veículo ele não é preparado para uma redução de velocidade estabelecida para uma via, através dos estudos necessários da engenharia de tráfego, e aí alimenta mais uma vez a questão da indústria de multa. Mas o principal problema, ao meu ver, é a falta de uma política de educação no trânsito. E aí, o trânsito dessa cidade que é municipalizado é organizado, é sinalizado?
possui uma estatística correta de acidentes e vítimas. Muitas cidades que têm a municipalização do trânsito, que fazem gestão, negligenciam a questão da estatística. A estatística é importantíssima para você fazer as intervenções de engenharia necessárias para reduzir justamente os problemas inerentes a uma determinada situação, que às vezes é um problema de geometria de via, às vezes é um problema de sinalização, e a estatística vai apontar justamente o elemento gerador daquele acidente. Então, muitas cidades negligenciam isso. Prioriza o transporte coletivo e ativo, até porque é uma necessidade estabelecida por lei, é uma obrigação dos municípios. Usa a tecnologia, e aí eu faço novamente a questão eu sou extremamente favorável à tecnologia de fiscalização de trânsito, mas a tecnologia existe também para outras situações, para você gerar uma rede semafórica inteligente, você proporcionar informações para os usuários do sistema. Quer dizer, tem uma série de situações em que a tecnologia é negligenciada e só é utilizada, infelizmente, apenas na questão da fiscalização. Promove a acessibilidade universal, né, você pensar a cidade para todas as pessoas, como bem colocou nosso amigo Chico Cunha, quando ele falava das calçadas, é importantíssimo você tratar a questão da acessibilidade. E o mais importante, quem municipalizou o trânsito mudou a cultura. Nós temos o Código de Trânsito é de 1987, entrou em vigor em 88. Temos quase uma geração, de pessoas que poderiam ter a sua visão de utilização do automóvel, de respeito à legislação, de respeito a quem anda de bicicleta e a pé. Se consegue mudar a cultura com a gestão do trânsito, se não se consegue, é porque você precisa rever o que está fazendo na sua cidade. Alguns impactos sociais, fruto desses problemas que eu citei do trânsito, somente do trânsito. Nós temos em torno de 40 mil mortos por ano no país, cerca de 200 mil feridos por ano. Em Pernambuco, isso foi em 2018, nós tivemos 1 bilhão de gastos com acidentes em Pernambuco. Desses 1 bilhão, 600 milhões foram com motos. Né? Para vocês verem, e isso tem... O problema do acidente de trânsito tem se interiorizado no Estado, porque o volume de acréscimo de veículos ao longo dos últimos 30 anos, a velocidade de aumento de quantidade de veículos nas cidades do interior tem sido maior do que em Recife, e isso tem gerado um nível de acidentalidade muito grande, justamente naquelas cidades onde o município não faz a gestão do trânsito. Agora chegamos no transporte. Muitas vezes o sistema de transporte não é licitado, então tem permissões precárias, né, seja de ônibus, seja de vans, que é o veículo inadequado para o transporte de passageiros, até inadequado do ponto de vista legal. Né. Até em Recife nós temos linhas, né, não licitadas ou foram licitadas e por questões do próprio processo licitatório ter sido concebido talvez dentro de uma malha inadequada. O sistema metropolitano aqui da região metropolitana do Recife, por exemplo, foram 7 lotes licitados e apenas 2 entregues, os 2 corredores de BRT do corredor norte da região metropolitana e o corredor que vai para a área oeste, Recife, Camaragibe, São Lourenço, por conta do apelo da Copa do Mundo em 2014, mas os demais não estão entregues, então é o mesmo que não ter licitado. Imagina isso no interior. Muitas vezes esse transporte ele é sujeito a imposições do Ministério Público. Tem cidade, vou citar um exemplo aqui, Cabo de Santo Agostinho, o Ministério Público lá obrigando a gestão da prefeitura a fazer a licitação e às vezes, por falta de gestão, você vai licitar o quê? Licitar um sistema que é operado por combis? Né? Quer dizer, então as prefeituras precisam se atentar que elas são obrigadas a fazer a gestão do transporte e às vezes elas são submetidas a imposições e questionamentos pelo Ministério Público. Né? Não atendem às exigências legais, falta uma legislação com abordagem sistêmica. O grande problema que eu vejo
inclusive em quem faz gestão, é porque às vezes eu faço uma regulamentação de bicicleta, por exemplo, o projeto cicloviário metropolitano é um projeto belíssimo. Ele foi feito ouvindo a categoria, né, os cicloativistas, muito interessante o trabalho, só que ele não está inserido dentro de um planejamento das demais modalidades. E aí você não tem a integração intermodal, você vai no terminal de ônibus, não vê uma integração até com veículo particular mesmo, mas com bicicletas, quer dizer, que poderiam ter equipamentos para integração intermodal. As próprias bicicletas compartilhadas deveriam estar sempre nos terminais de metrô, nos terminais de ônibus, e a gente não vê isso em muitas das nossas cidades onde tem esses terminais. Ainda no transporte, a prefeitura geralmente não planeja o transporte, muitas vezes são os operadores que definem o que vão fazer, né? O papel do gestor ele é planejar, sim, ele é definir parâmetros. Acredito que dentro de uma visão talvez mais atual, os operadores eles devam ter até a expertise, né, de quem opera, a capacidade até de propor serviços, mas quem planeja deve ser a prefeitura, e muitas vezes não faz. Os órgãos gestores têm dificuldades e a prefeitura deixa de arrecadar ou arrecada pouco, né, desses próprios operadores. Não há controle quanto à remuneração, e essa remuneração dos operadores é direta. Isso favorece uma concorrência predatória dentro com os próprios operadores, e que isso não ajuda a qualidade do serviço. Não há uma política tarifária, e quando há cálculo tarifário, não há transparência na apresentação à população, e a gestão fica só com o ônus. E aí eu trago alguns números de transporte, né, reforçando o que já foi falado aqui por Jason e por Chico Cunha. Se você considerar 72 pessoas dentro de um ônibus, que ocupa mais ou menos 30 metros quadrados, essas 72 pessoas vão ocupar, tudo bem, 90 metros quadrados, obviamente 72 bicicletas, mas se elas estiverem de carro, elas vão ocupar 1.000 metros quadrados e vão ser necessários em torno de 60 carros. Então vejam que a importância de você priorizar o transporte público é necessária, é básica, e é até uma questão de lógica. Eu sou engenheiro, a gente pensa de forma muito lógica, então quando a gente vê, isso aqui é uma reprodução do que foi feito na década de 70, na Alemanha, uma pedestres e de bicicletas, né? A utilização, outros números de transporte, né? Os ônibus eles transportam cerca de 70% dos passageiros e normalmente quando tem, né, disponibilizado para eles 25% do espaço viário, enquanto os carros têm 20% dos passageiros, quando chega a isso, que às vezes é bem menos, e 60% do espaço viário. Então, é uma questão de matemática. Se a gente olhar para esses números aqui, a gente vai dizer, tem algo errado, a gente precisa fazer algo nas nossas cidades, e vocês, gestores, precisam pensar nisso. Em resumo, a questão da gestão do trânsito, do transporte, muitas vezes não atende a população, não atende a legislação e não permite, né, pela falta até de instrumentos, a correta gestão pela prefeitura. Então, dentro daquela visão sistêmica, eu queria falar um pouco sobre a mobilidade sustentável. Como é que a gente pode promover essa mobilidade sustentável? Primeiro, eu acho que é importante a gente conhecer a fundamentação legal, e aí a Constituição diz que transporte público coletivo ele é uma atividade essencial, né, deve ser licitado, inclusive, está na Constituição. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 24, ele traz as atribuições municipais, né, do ponto de vista da gestão do trânsito. Ele simplesmente, quando a gente chama municipalização, o ato de se municipalizar é apenas o ato de se integrar a um sistema, que é um processo administrativo.
mas a responsabilidade ela está definida, né? Quem não faz a municipalização do trânsito está deixando de fazer uma atribuição que é da prefeitura, ou seja, está sendo omisso. E, mais recentemente, a Lei 12.587, que, como eu disse, é a lei que estabelece a Política Nacional de Mobilidade e que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a fazer um plano de mobilidade urbana, e que já foi adiado por 5 vezes, né? O último adiamento foi em meio à pandemia, e estabeleceu o prazo de maio de 2022 para os municípios com mais de 250 mil habitantes e maio de 2023 para os municípios até 250 mil habitantes. E não posso deixar de citar, porque muitas vezes a própria lei orgânica do município e o plano diretor, quando o município tem, mesmo desatualizado, eles já tratam, né, de questões relativas à mobilidade. Basta lá olhar. Quem for candidato a vereador, por exemplo, procure a lei orgânica, procure o plano diretor, procure saber se o plano diretor está atualizado, porque isso é assunto para você questionar, que é o papel do vereador, questionar o gestor do executivo que é responsável por essa atualização do plano diretor, por exemplo. E aí chegamos no foco principal, que é a gestão do transporte. A gestão do transporte coletivo, né, lembra que eu falei, né, do que representa a visão sistêmica, né, é preciso você tratar do desenho regulatório, né, dentro daquilo que eu falei, uma visão sistêmica para promover a integração com os demais modais, ver a questão da legalidade. Então, não adianta você propor a regulamentação de uma linha que seja intermunicipal se isso não é competência municipal, né? Isso é competência do governo do Estado, né? Entender que existem desejos individuais e desejos da coletividade, e esse da coletividade é que tem que ser priorizado. Entender que você tem que estabelecer a característica de prescrição dos serviços. Quanto mais prescrito, mais dificuldade o poder público tem de fiscalizar. Então, se você estabelecer um modelo de delegação extremamente prescritivo, isso vai dificultar a gestão pela prefeitura, né? Muitas vezes você estabelece tantas regras que você não é capaz de fiscalizar o cumprimento dessas regras. Observar a questão de prazos de duração de contratos, que tem a ver com o investimento que esse operador privado vai fazer, que ele vai adquirir veículos, e ele precisa de um prazo necessário para suprir o investimento que ele vai fazer para poder ofertar um serviço de qualidade. E a organização dos serviços que precisa ser feita pela prefeitura dentro da sua atribuição de ser o regulador do sistema. Além disso, a estrutura de delegação, a infraestrutura de transporte, os terminais, os pontos de retorno, a existência de riscos e responsabilidade. Quando se licita, você tem responsabilidade com aquilo que licita. Então, por isso que eu digo, as cidades, às vezes, deixam a operação do seu transporte ser feita por combis, né, por veículos inadequados. Você vai licitar aquilo que está lá? Não, você tem que pensar numa rede adequada, nos equipamentos adequados, para você ter responsabilidade com aquilo que você vai licitar. Aquilo que eu já falei da importância da política tarifária e de remuneração dos operadores, e uma equidade de remuneração desses operadores mais responsável, porque antigamente se remunerava os operadores apenas pelo custo da quilometragem. E isso gerava uma acomodação do operador, porque ele ia receber lá, se ele fechasse as portas dos ônibus e deixasse, e fosse operar, ele ia receber pelo custo da quilometragem que ele fez ao longo do dia. Então, a equidade da remuneração dos operadores ela deve ser responsável, né? E buscar indicadores de desempenho e qualidade. Quando você consegue fazer isso, que resultados se consegue? Muitos prefeitos, né, perguntam: e o que é que a cidade vai ganhar com isso? Por que eu vou municipalizar? Por que eu vou fazer essa atividade que é tão complicada, que pressupõe uma análise de tantos fatores? Vamos lá, quais são os resultados esperados? Você vai proporcionar a melhoria do atendimento à população, que é uma obrigação do poder público, né? Melhoria da governança e da gestão do serviço, que é competência do poder público, ele pode ser delegado à iniciativa privada. Está lá na Constituição. É a atribuição, transporte público coletivo, ele é uma atividade essencial. Isso ajuda na indução ao desenvolvimento local, com toda certeza. Um sistema de transportes organizado
propicia, inclusive, investimentos na cidade, porque quem vai investir vai procurar conhecer essas situações que envolvem a questão da mobilidade urbana, né? E possibilita até você conseguir investimentos em veículos, equipamentos e a própria infraestrutura. Existem linhas de financiamentos até a fundo perdido para se conseguir esse tipo de possibilidade de investimentos. Além disso, você melhora a segurança, você promove conforto e qualidade no atendimento, atende às exigências legais, quando você, por exemplo, pega um sistema de uma cidade que é por Kombi e transforma isso em micro-ônibus, em ônibus, você vai estar dando um upgrade no atendimento, mas vai estar atendendo também às exigências legais. E aí você vai possibilitar estabelecer um ordenamento territorial, que isso, sem dúvida, se consegue com a organização do sistema de transporte, além da possibilidade de arrecadação. E aí eu vou ousar aqui dizer algumas pautas para próximas gestões. E aí eu trago aqui. Primeiro, municipalizar o trânsito, né? Os futuros gestores têm que pensar em municipalizar o trânsito, ou seja, se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, atualizar o plano diretor, elaborar o plano de mobilidade. Muitas vezes não se dá a estrutura adequada para o órgão gestor, e aí deve-se buscar isso, criar um sistema de mobilidade urbana com aquela visão sistêmica que eu falei, que propicia a integração, as conexões intermodais, reestruturar e priorizar o transporte coletivo na sua cidade, legalizar e regulamentar todas as outras modalidades, inclusive você avaliando outras modalidades, se você vai regulamentar ou não. É o caso, por exemplo, do mototáxi. Eu já fui mais crítico dessa possibilidade de atendimento, mas existem situações que são extremamente inerentes a uma determinada cidade. Por isso que existe uma regulamentação padrão para os municípios que queiram, por exemplo, regulamentar mototáxi, embora eu faça algumas ressalvas. Mas a regulamentação dos modais de transporte deve ser de passageiros e de cargas. Isso tem uma influência muito grande nos problemas urbanos. Por exemplo, implantar a Zona Azul, que é uma possibilidade de você democratizar vagas, embora a questão da utilização do espaço viário para estacionamento, ela tem que ser feita com muito critério, com muito cuidado, para você não estar tirando espaço do transporte público coletivo, que, como eu já disse, precisa ter prioridade para estimular o uso de carros. Mas, em algumas situações, são necessárias áreas de estacionamento. Então, vamos implantar a Zona Azul, porque isso ajuda, inclusive, a não ter donos de vagas públicas, né? É o que eu chamo de democratizar as vagas públicas. Implantar fiscalização, muita fiscalização, junto com a educação no trânsito, obviamente. Discutir tecnicamente e legalmente o transporte intermunicipal, porque, como eu disse, o município pode não ser o gestor do sistema municipal, mas ele pode questionar e propor, né, atendimentos que não são realizados ou são realizados de forma, às vezes, até clandestina ou de uma maneira informal, para que ele seja implantado, regulamentado, tecnicamente e legalmente, dentro dos princípios que precisam ser estabelecidos para a gestão do transporte. E aí, acima de tudo, quem conseguir, né, trazer esses elementos que a gente entende que são necessários no sistema, nas cidades, né, você vai proporcionar qualidade de vida, você vai promover a mobilidade urbana sustentável e, acima de uma mobilidade urbana, nós vamos conseguir uma mobilidade humana. Então, eu deixo aqui muito obrigado, e aqui são meus contatos, eu tenho um site, eu tenho um blog, mobilidadeexpressa.blogspot.com, onde nós temos diversos artigos a mais, desde 2009 que eu escrevo sobre mobilidade, onde tem, inclusive, algumas referências para gestores se apropriarem melhor de alguns desses assuntos que a gente tratou aqui de uma forma mais rápida, em função do tempo que a gente tem disponível. Então, passo a bola para Ricardo. Ricardo, retomar aí a condução aí do nosso painel. Muito bem.